Olá, eu sou a aluna Andréa Letícia, da disciplina de Biologia Molecular, e venho apresentar para vocês o jogo dos códons. O objetivo do jogo é montar os códons de cada um dos aminoácidos que vão ser sorteados por uma das cartas aminoácidos, certo? Então, cada jogador vai receber uma carta de aminoácido. Eu, no caso, peguei alanina. E aí, vamos ter que procurar aqui na tabela o código genético de cada um dos aminoácidos. Vamos observar, a alanina tem que buscar os nucleotídeos GC1, GCC, GCA e GCG. Então, na vez de cada jogador, ele vai lançar os dados e vai andar o número de casas que o dado indica, até buscar os nucleotídeos. Então, sempre pensando em andar em direção ao nucleotídeo que ele precisa buscar. Então, eu tenho que andar 3 casas para buscar a trinca de códons GCU. 1, 2, 3. E passa a vez para o próximo jogador. Quando for a sua vez de jogar de novo, você lança os dados novamente e anda as casas indicadas. 4. No caso, eu já cheguei num nucleotídeo que eu preciso. Nesse caso, para eu poder pegar um nucleotídeo e carregar comigo, eu tenho que pegar uma das cartas perguntas e responder uma pergunta corretamente, né? Então, eu peguei a pergunta 21, eu vou no banco de dados das perguntas para ler qual é a pergunta 21. Então, aqui no meu banco de dados, o mediador vai lançar a pergunta. Qual é o papel do RNA ribossômico? Alternativa A, transportar aminoácidos. Alternativa B, sintetizar proteínas. Alternativa C, formar os ribossomos. Ou alternativa D, regulação da expressão gene. Confere que aqui no banco de dados eu já tenho o gabarito com a resposta, formar os ribossomos. Quando a resposta estiver certa, a gente descarta a carta do baralho para ela não ser repetida. Enquanto isso, segue o jogo até eu buscar o próximo nucleotídeo. A alanina possui 4 códons, ou seja, 4 trincas de nucleotídeos. Por isso, ele precisa completar toda essa cadeia de nucleotídeos para poder formar o aminoácido. E vence quem conseguir completar o aminoácido em primeiro lugar. Observe que nesse jogo a gente está utilizando os nucleotídeos adenina, citosina, guanina e uracila. Sabendo que a uracila faz parte do RNA, enquanto a timina faz parte do DNA, eu já vou explicar por que nesse jogo a gente não está utilizando a timina. Na fase de iniciação da duplicação do DNA, a enzima helicase desenrola a dupla hélice, separando as duas cadeias, rompendo as ligações de hidrogênio, e uma fita será decodificada para ser transcrita numa outra fita, onde a enzima primase vai sinalizar o início dessa decodificação pela enzima DNA polimerase. Como a fita que está sendo replicada, ela é de natureza de um RNA mensageiro, somente os RNAs mensageiros conseguem identificar o nucleotídeo uracila, não conseguindo identificar a timina, por causa da sua estrutura da sua base nitrogenada. As bases nitrogenadas do RNA possuem uma pentose na sua estrutura com um hidróxido a mais, e ela consegue, então, somente atrair essa ligação com o nucleotídeo da uracila, enquanto o DNA possui um hidróxido a menos e ela não consegue se ligar à uracila, conseguindo se ligar somente à timina. É quando finaliza a decodificação dessa cadeia que o DNA polimerase consegue novamente fazer a tradução na união das fitas novamente pela enzima ligase, fazendo com que o anticódon da uracila seja a adenina, para poder, na correção final, poder utilizar os nucleotídeos da timina, quando antes eram decodificados pela uracila. Essa é uma replicação semi-conservativa, porque uma das cadeias ela é conservada enquanto a outra é sintetizada, justamente para que quando houver os fragmentos de Okazaki, o DNA polimerase possa fazer as correções dos segmentos que estão faltando. E assim, a enzima ligase consegue unir essas fitas novamente e fazer essas correções para que as cópias sejam idênticas. Portanto, esse jogo ele só se trata do processo de tradução do processo da duplicação do DNA, que é o processo onde o RNA mensageiro busca os nucleotídeos da fita líder. Na nova cópia, na fita que vai ser a cópia, possa ser traduzida no nucleotídeo competente à sua cadeia. Enfim, retomando, o objetivo do jogo é cada jogador poder
dentro da carta que foi sorteada do seu aminoácido, buscar as 4 trincas de códon que compõem a sua cadeia molecular para poder formar uma proteína, sintetizar uma proteína, e termina o jogo quem conseguir alcançar essa cadeia primeiro.